Então, vamos retomar agora a gravação da manhã do dia 6 de julho, com o item 19 da Lavra do Dr. Juliano. Esse processo saiu com o relator, ele fez o encaminhamento para negar provimento na sexta-feira, ele saiu, o doutor Mário acompanhou, e o doutor Martim Gesto pediu vistas. Correto, doutor Martim? Eu vou pedir primeiro para o Juliano fazer um breve resumo e passa a palavra, já na sequência o Martim fica com a palavra, ok? Por favor, doutor Juliano. Correto, foi negado provimento, ele é advogado, é o 19 e o 20, tá? A gente pode seguir o 19 e o 20. Ele recebeu honorários em seu nome, estava tudo recebido em seu nome. Ele deixou de fazer as providências cabíveis para regularizar isso dentro do processo e pedir para que fosse recebido em nome do escritório, e recebeu em seu nome. E por essa razão eu neguei provimento, dizendo que o recurso foi recebido em nome da pessoa física e não da pessoa jurídica. Estou resumindo muito, tá, Martim? Se você quiser complementar aí, é só para trazer a introdução aí do que se trata o processo. É isso, presidente. Bom, então, seguindo aqui, eu pedi vista para entender um pouco melhor o caso. De fato, como o Juliano comentou, o contribuinte ele recebeu na pessoa física o valor, só que tem um detalhe aqui que eu gostaria de explicar o motivo da minha vista, até. Ele declara esses valores depois na pessoa jurídica. Então, ele, embora receba na pessoa física, ele vem a declarar esse recebimento, emitir notas fiscais, na pessoa jurídica. Aqui eu fiquei na dúvida, então, em como proceder, acabei pegando a vista, e eu entenderia, nesse caso, por autorizar que fosse deduzido os valores, porém, no caso, como não há um pedido do contribuinte nesse sentido, eu não estaria propondo voto pela parcial provimento ao recurso ou dando de ofício os valores pelos limites da lide. Tá? Então, meu voto vai ser de acompanhar o relator. Porém, né, caso alguém pense diferente, só tem esse detalhe. O contribuinte, ele declara esses valores na contabilidade da pessoa jurídica, recolhe, ou não, né, mas declara, né, oferece tributação a esses valores na pessoa jurídica também, e caberia, em tese, então, uma tributação tanto na pessoa física e depois na pessoa jurídica. Como não há pedido de abatimento na lide, então eu não tenho como deduzir, mas é o meu entendimento. Então, eu concordo com o relator exatamente pelas mesmas razões, então eu acompanho o voto do relator, fazendo somente essa observação de por que eu não votei de forma diferente, porque os limites da lide seriam extrapolados. Ok, obrigado, doutor. Bem observado. Passar a Ricardo. Eu acompanho o relator. Mila. Também. Acompanho o relator. Leonan. Acompanho o relator. Eu também acompanho, então ficou por unanimidade negar provimento de recurso para o item 19, o item 20, a diferença é só no calendário, suas mesmas situações? Só nos calendários, presidente. A diferença é só isso, e segue a mesma lógica e o mesmo encaminhamento do voto. Ótimo, muito bom. Então, ficou também negar provimento de recurso. O próximo processo, também relator do doutor Juliano, Sérgio Luiz de Paiva, é o 21 da pauta, o relator Bem provimento. E o doutor Mário abriu uma divergência para ligar para o votaram Martim e Ricardo também para acompanhar o relator e ficou com vice pela Ludmila. Eu vou pedir para o Juliano, então, fazer um breve resumo, tá? Então, vamos bem breves, é isso aí mesmo, já que já foi narrado na sessão passada, e depois já passo a palavra para a Ludmila. Por favor, Juliano. O resumo bem rápido, trata-se de um precatório onde a pessoa, a senhora, recebeu imposto de renda restituído por ter doença grave, então a justiça concedeu a ela a restituição de valores de pagos de imposto de renda grave por ter comprovado que tinha doença. Esse valor foi para o inventário, e o inventariante recebeu como inventariante esse valor e foi autuado por receber esse valor em seu nome.
E aí, até nessa ocasião, você colocou você explanou sobre as preocupações e os entendimentos do CARF, Rony, que vem decidindo no sentido de, alguma parte do CARF vem decidindo na questão de tributar esses valores recebidos em inventário, mesmo que a Decujus tenha comprovado a isenção. Basicamente é isso. Eu considero que não deveria ter tido a tributação e voto nesse sentido. Ludmila, tentei resumir o máximo aqui, mas se precisar eu complemento. Ludmila, por favor. Tá. É isso mesmo que o doutor Juliano relatou. Eu só tenho uma questão que eu não consigo afirmar, porque na emenda você coloca assim que está comprovado que o valor recebido e declarado é oriundo de inventário na figura do inventariante, então que não teria que ser feita essa tributação. Numa certa passagem, você fala que foi acostada aos autos a declaração de imposto de renda de pessoa física dos supostos 3 herdeiros, né? Que seriam 3 pessoas. Só que, olhando os autos, de fato, é parcialmente correta essa assertiva. Só que falta a declaração de da outra suposta herdeira. No caso, só tem um e-mail que fala que ele não acostou a declaração de imposto de renda da irmã, que seria a Edna, porque ela não declara imposto de renda, então que o valor teria sido pago em dinheiro. Então, eu acho que não significa que... Eu sei que você pode continuar entendendo que esses valores, você tem indícios aí fortes, você ficou convencido, né, pela análise dos autos, de que se trata de um inventário extrajudicial, mas a questão das 3 DIFs terem sido acostadas, isso não está. Ela não declara. Então, tem 2 e tem esse e-mail falando que a opinião da terceira herdeira foi paga em dinheiro. Então, eu vou acompanhar a divergência, porque eu tenho dificuldade de compreender o que de fato aconteceu. Eu não consigo afirmar que isso é um inventário extrajudicial, tendo a pessoa recebido uma parcela que a meu ver, substancial, em espécie. Mas pelo inventário em cartório, porque foi registrado em cartório, tá lá o inventário. Pois mas eu não sei se teve essa repartição. Mas os quinhões estão sendo divididos lá, não estão? Até onde eu vi, estavam sendo divididos. Eles constam como divididos. Eu confesso que, de fato, eu tive muita... Porque o documento, assim, foi um inventário em cartório, então, que é permitido a realização. E lá há divisão para os inventariantes, né? E a questão da declaração é um detalhe que mostrar que realmente eles declararam que receberam. Mas você retificaria essa questão para falar que tem 2 declarações de imposto de renda, uma que foi recebida em espécie por causa do e-mail, e mesmo assim você... Porque, na verdade, o que importa são o próprio inventário em si, os próprios autos do processo que identificam ele como inventariante, isso está bem provado nos autos, na minha concepção. Uhum. É isso. Porque, de fato, né, o valor da herança ele não vai ser tributado. Então... eu vou acompanhar, mas só com esse apontamento dessas questões fáticas dos autos. Tá bom. Ok. Ok, doutora. Doutor Caio, como vota? Eu acompanho o relator. Leonan? Eu acompanho o relator, presidente. Ok, eu também vou acompanhar, então ficou por maioria de votos na provimento ao recurso, vencido o conselheiro Mário, que negou o provimento. E a gente já passa agora para a relatoria da doutora Ludmila, o item 22, agradeço o Juliano. Esse caso não tem nem muito o que relatar, que infelizmente, de forma inadvertida, eu quando fui indicar, fui formalizar o processo,
eu indiquei um número de uns autos que não guarda nenhuma relação com o processo. No começo eu até fiquei preocupada, porque eu falei, gente, será que eu analisei outros autos que não o de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada do recorrente, no caso, Floriano Leandrini? Só que analisando os autos novamente, as referências de páginas estão todas corretas, foi um processo, a composição da turma era um pouco distinta, era aquelas operações do caso Bicom Rio, esse contribuinte, eu tinha recebido mais 2 outros processos dele, e um de um sobrinho dele também, e na hora de formalizar o voto, eu inseri um número do processo que não correspondia, isso passou, isso não foi visto pela conferência, e chegou na autoridade, na origem, e eles apontaram que esse processo não correspondia ao número, então devolveram ao CARF, apontando essa inexatidão material, o presidente admitiu esses embargos, porque de fato consta, né, esse número equivocadamente indicado, e o objeto dos embargos, portanto, é fazer essa retificação desse erro material com relação ao número do processo, e eu até, para resguardar e fazer nova conferência, eu transcrevi as razões que eu lancei na oportunidade, que foi acompanhada à unanimidade, e chequei que, de fato, os autos analisados foram corretos, mas houve, por parte da relatora, de fato, um erro no momento da indicação do número do processo. É o que importa relatar e votar. Então, eu só apenas certifiquei e para acatar, né, para sanar essa inexatidão material, sem atribuir efeitos infringentes. Ok, doutora. A relatora, a terceira pessoa, quem será? Mas vamos lá. Vou passar para a votação. O número do processo. Mário, como vota? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Martim? Acompanhe a relatora. Ricardo? Acompanhe a relatora. Caio? Acompanhe a relatora. Duran? Acompanhe a relatora, presidente. Não? Acompanhe a relatora, presidente. Também acompanho, então ficou por unanimidade de votos, foi uma curiosa embargo de declaração, sem efeitos infringentes para sanar a inexatidão material apontada. Passo a palavra, então, agora, item 23 da pauta, doutor Leonan. Vamos fazer um resumo. A questão a gente já discutiu, né, previamente, mas só recapitulando aí o seu posicionamento, é o item 23 da pauta de uma maneira sintética, por favor. É a mesma discussão do PGBL, do processo de Juliano, que já debatemos e deliberamos aqui, e adicionalmente tem outras rúbricas, tem outras 3 rúbricas nesse processo, recebidas pela recorrente, que são, tem uma rúbrica chamada vencimentos, que são os próprios proventos de aposentadoria, tem uma rúbrica chamada indenizações, que são relativas a pagamento atrasado de reajuste de aplicação judiciária, e por corolário lógico de sua aposentação desde 91, são proventos da aposentadoria, regime próprio, né? Provavelmente são pequenas diferenças de reajuste da paridade com salário da ativa, e também tem rendimentos aqui também de pensão, que também são isentos. Então, eu votei por dar provimento, minha conclusão foi dar provimento ao recurso em sua integralidade. O ponto mais controverso, que eu acho que gerou a vistas, foi exatamente o resgate do PGBL. Houve diligência, vontade de discriminar todas as verbas. E deve trazer alguns contrapontos adicionais. Não, na verdade, como eu já adiantei na outra situação que a gente abordou, essa relatoria do Dr. Juliano, eu estou acompanhando as considerações do relator em relação a essas inovações que foram trazidas na Lei 10.522 pela Lei 13.874. Só um segundo. No telefone aqui.
Então, eu estou acompanhando as razões do relator, que eu acho que, diante desse panorama normativo, reforça a necessidade de vinculação da administração tributária aos posicionamentos da PGFN nesses casos em que há decisões reiteradas e com pouca possibilidade de reversão no âmbito do STJ, ainda que não sejam repetitivo, mas são decisões já pacíficas e sedimentadas há muitos anos, e que foram objeto dessas dispensa de contestar e recorrer. Então, ainda que não assinado pelo ministro da Fazenda, acho que esse aparato normativo dá margem, sim, reforça essa convicção de que, e para mim, de um ponto de vista assim, realmente bastante, faz uma diferença, de que realmente a gente que dá para acompanhar efetivamente essas manifestações da Procuradoria vestidas nesses termos, ainda que não acompanhada, ainda não apreciada pelo ministro de Estado da Economia. Então, nesse sentido, eu estou acompanhando esse ponto também em relação aos outros, que eu também verifiquei, o entendimento do relator. Mas eu estou adiantando meu voto, não, presença em falta por último, mas é esse meu posicionamento. Então, se ninguém tiver dúvida, está aberta aí a discussão, e é mais ou menos similar, né? Mas tem outros pontos, não foi só isso, né, Leonardo? Então tem que de repente dar uma luz aí. Eu posso ler o mérito rapidinho, pulando a PGBL. Pode ser, bem rapidamente, pode ser. Eu acho que dá uma rememoriada. Quanto ao juiz de mérito, posso apreciar. A controvérsia para o ano calendário 2008 é decorrente da divergência quanto à natureza de rendimentos principais recebidos pela recorrente, lançados como omitidos, assim como é pertinente a alegada moléstia grave e ao tratamento que deve ser dado para os rendimentos recebidos a título de resgate e contribuição à Previdência Privada, PGBL. Consta dos atos que a recorrente é aposentada desde 91 e também que recebe pensão por morte desde 93. Verifica ainda que o laudo médico pericial do Instituto de Previdência de São Paulo, o laudo oficial, né, relatando que a recorrente é portadora de patologia diagnosticada em julho de 2007, aqui é 2008, calendário, que está prevista no artigo 6º. O laudo é subscrito por 3 profissionais médicos, com indicação de CRM, todavia a DRJ afirma que o laudo não contém matrícula dos médicos no órgão público e que não fundamenta o diagnóstico. Desde logo pondera que o apontado problema indicado pela decisão de piso não é suficiente para desmerecer o laudo, especialmente frente ao exame anatômico patológico que está anexado após referido documento. É o câncer, né? Consta ofício informando que foi deferido o pedido da recorrente de isenção, considerando o laudo mencionado. Entretanto, a DRJ consigna que em 11 de 2013, data do julgamento de primeira instância, remanescia o desconto de IRR-fonte em rendimentos recebidos pela recorrente, pelo que concluiu que competia a recorrente demonstrar que a natureza da verba objeto do lançamento é de proventos de aposentadoria de pensão, o que não teria sido feito. A DRJ consiga que, mesmo sendo aposentado e pensionista, a verba objeto do lançamento não está suficientemente comprovada quanto à natureza. Para tirar dúvidas, exatamente neste ponto, relativo à natureza dos rendimentos recebidos pela recorrente, sobreveio resolução e, posteriormente, o respectivo relatório final de diligência, do qual consta a seguinte resposta. A contribuinte se aposentou em 91, no Tribunal de Justiça de São Paulo, e em 93, com falecimento de seu esposo, passou a configurar também como pensionista do Estado de São Paulo, recebendo pensão através do Instituto de Previdência. Dessa forma, para que a pesquisa fosse o mais abrangente possível, entendeu-se como fundamental o contato com ambos os órgãos. Com fim de celeridade processual, buscou-se em 6 de maio de 2019 contato telefônico com o Instituto de Previdência de São Paulo. Questionada sobre a omissão da DIF do Código tal, rendimento de trabalho assalariado, ela informou por telefone, em contato realizado em 13 de maio de 2019, que a pessoa que elaborava os arquivos pediu demissão, mas que ela detinha o conhecimento que muitos arquivos foram enviados com o código de receita errado. Instituto Oficial de Previdência de São Paulo. Tá? Com relação ao Tribunal de Contas, foi possível identificar a natureza do rendimento daquele ano 2008, conforme tabela anexa. Aí tem a tabelazinha aqui. Pois bem, após o delineamento acima, constato que a recorrente é aposentada e pensionista desde 91 e 93, respectivamente, além disso, no calendário de 2008, era portador de moléstia grave, conforme o laudo do Serviço Médico Oficial, elaborado pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, IPESP,
e exame anatomopatológico, folha 79 e 80. Constato, latrocinio com a devida vênia, a pensamentos divergentes, que todas as verbas percebidas pela recorrente detêm natureza de proveniência de aposentadoria, reforma ou pensão, ou são complementos destes, como resgate de PGBL. Veja-se da leitura da resposta de diligências, folha 117 e 119, que ela percebeu ajuda de custo, mas essa é relacionada a pagamento de auxílio-saúde, que, a meu aviso, é um complemento de aposentadoria. Por sua vez, os vencimentos que ela recebeu são os próprios proventos de aposentadoria. Em acréscimo, as indenizações recebidas são relativas a pagamentos de atrasados de reajuste de gratificação judiciária. Logo, por corolário lógico de sua aposentação, em 91, são os proventos da aposentadoria. Aliás, é exatamente esse contexto que espelha o atestado de rendimentos pagos colacionados aos autos, folha 106, relativo aos proventos de aposentadoria. No outro prisma, o informe de rendimentos da pensão, folha 109 a 110, não é diferente, inclusive já aponta os rendimentos como isentos pela moléstia grave. Aí o outro tema é a PGBL, já amplamente discutido, o resgate da PGBL. Ok. E nesse caso eu faço o fechamento dizendo que dou provimento ao recurso. Ok. Então, se tiver nenhuma dúvida adicional, eu vou passar a votação. Uma olhada aqui no processo, dava no segundinho, essa ajuda de custo. Que ele está na pasta T, eu tinha trazido só o voto. Só um detalhe, você acompanhou mais o processo, conselheiro Leonan. Esse rendimento também de auxílio-saúde e ajuda de custos não são anteriores a 91, não, antes da aposentadoria, não, né? Eu acho que sim, acho que vem desde lá, mas não diz aqui especificamente quando foi que foi implantado originalmente. Mas a competência do recebimento seria anterior? Não, ele se aposentou em 91 e essas verbas são a controvérsia aqui é 2008. Perfeito. Eu acompanho o relator, presidente. Martim? Também acompanho o relatório. Obrigado. Vou divergir quanto ao PGBL. Ok. Caio? Acompanho o relator. Ludmila? Eu vou acompanhar também. Ok. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Bom, eu também acompanho, então ficou por maioria de votos, dar provimento ao recurso, vencido o doutor Ricardo, que deu provimento parcial, e aproveitando o ensejo, passo a palavra para o doutor Ricardo, item 24 da pauta, interessado em Pimentel. Pode começar, doutor Ricardo. Rastar e Pimentel. Relativo aos exercícios 4, 5 e 6. No caso, um recurso voluntário contra uma auto de infração de depósitos bancários por origem não comprovada, o assunto muito bem conhecido, só que vai ter alguns detalhes de fato que vão precisar ser analisados. Do relatório de decisão de piso, eu só preciso destacar que na defesa dele, ele colocou que não deviam ser considerados débitos ocorridos nas operações que dá certo, as operações da Bolsa de Mercadorias e Futuros, sobre ofensa a princípio de legalidade e garantia individual, ao sigilo, ofensa a princípio da legalidade formal, por não ter sido lavrado auto de infração no local da verificação da falta, ofensa à estrita legalidade e segurança jurídica, por presunção, e ilegal agravamento da multa. Conforme a ementa, que foi integralmente mantido o auto de infração, a DRJ diz o quê? Preliminar de nulidade de vício formal, presença de requisitos, não respaldada a alegação de nulidade, e é legal a lavratura do auto na repartição fiscal. Sigilo bancário, havendo procedimento fiscal instaurado, a prestação por parte da instituição financeira de informações solicitadas pela Receita é legítima. Depósitos bancários considera sentimentos omitidos, pois foi intimado e não comprovou. Gravada, segundo a DRJ, ela foi realmente devida por uma questão de tentativa de fraude e não ocorre bis in idem por aplicação de duas multas, ofício e agravamento, eles se indispunham contra isso. Passaria então agora ao voto, senhor presidente, e diria o quê? Perdão, recurso voluntário, me desculpe, os quesitos do recurso voluntário. Foi apresentado o recurso,
e indica o quê? Ofensa aos princípios da estrita legalidade, da segurança jurídica, capacidade contributiva e quer buscar pela verdade material, diante da exigência de comprovação de valores de depósitos, ainda mais sem demonstração de sinais exteriores de riqueza ou indícios de que os valores movimentados foram utilizados em seu benefício. Reitera na íntegra tudo o que considera como inconsistências apontadas na impugnação, inclusive com os documentos do apostado. Sustenta desrespeito aos artigos 43 e 142 CTN e contrapõe-se novamente ao agravamento e à qualificação da multa. Pedido final: reconhecimento de legalidade, redução da multa, intimação pessoal do patrono, apresentação de memoriais, sustentação oral e devolução do conhecimento das matérias debeladas. Em preliminar, eu apenas destaco que realmente é possível a utilização das informações sobre orientações financeiras enviadas pelas instituições financeiras e que, verificada com esse fato gerador pela atividade fiscal vinculada, a utilização do 142 do Código Tributário, ao contrário do que ele diz, foi respeitada. E a nulidade só existiria se algum dos pré-requisitos, se alguma das determinações do artigo 59 tivessem sido feridas, que não foram feridas, portanto, não existe nulidade aqui. Não há princípios constitucionais sendo ofendidos, afinal de contas, o princípio da legalidade impera, garantido contraditório, ampla defesa e verdade material. Eu coloco aqui a súmula CARF número 2, porque ele destaca ilegalidade e inconstitucionalidade, afastou os argumentos preliminares. O mérito do lançamento é caracterizado pelo artigo 42 da norma 430. Ele se insurge contra o artigo 42, mas a legislação continua vigente. E eu sempre cito o acordo do Dr. Martim, que ele lá sintetiza a legislação necessária. Não vou ler o acórdão, só digo o que diz a lei, né? A exigência fiscal em exame decorre da expressa previsão legal, presunção a favor do fisco, o contribuinte deve eludir a imputação, e é necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos. E se não houve já oferecimento da tributação e o ônus exclusivo do contribuinte. Bem, neste caso, parágrafo 24, o contribuinte não apresentou sua documentação alguma, não apresentou nada em fase impugnatória, não apresentou nada em fase recursal. Sendo o contribuinte identificado como titular das suas contas, onde operaram os depósitos em pauta, em seu desfavor foi então lavrada outra infração, com estrito respeito aos artigos 43 e 192 do CTN. Basta a ocorrência do depósito, que pode ser verificado por extratos caminhados pelas instituições financeiras para a conciliação do lançamento. Portanto, é respeitado o artigo 42 da norma 430. E a simples remissão aos argumentos da impugnação não é pertinente. É ônus do recorrente apresentar a causa de pedir no seu recurso. Agora, no parágrafo 33, eu chamo a atenção para quê? Quanto à qualificação da multa e ao seu agravamento, mais cuidado deve ser dedicado à sua apreciação. O interessado confunde-se com os valores percentuais de aplicação de tais institutos, mas claro está sua contraposição aos mesmos e não haverá prejuízo de sua análise. Ele inverte os valores de qualificação e agravamento. Apreciando a qualificação, a súmula parágrafo 25 diz o quê? A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício. É necessária a comprovação de uma das hipóteses dos artigos. A fiscalização, em seu relatório, aponta que aplicou a qualificadora por entender pelo intuito de fraude do contribuinte, no caso, prevista no artigo 72. Mas tal relatório não esclarece nem comprova a efetiva ocorrência da fraude sustentada, entendendo-se que não há comprovação indubitável de tal conduta fraudulenta que justificasse, a meu ver, a qualificação. A fiscalização limita-se apenas a transcrever os dispositivos legais citados e informar que foi lavrada representação fiscal para fins penais, entre aspas, ressaltando termos apurados na ação fiscal movimentação financeira sem comprovação da sua origem mudante derivadício. Efetivamente, não se vislumbram provas suficientes da fraude apontada. A decisão atual vai no mesmo sentido, sustentando a ocorrência de fraude e também citando a sonegação cometida pelo autor. A última não ter sido apontada pela fiscalização, efetivamente não aprova nos autos, o que vem a afastar a qualificadora, e a jurisprudência do CARF nesse sentido. A auditoria aplicou também um agravamento na multa, porque entendeu que ele foi intimado, reintimado e não esclareceu exatamente o que era pedido pela auditoria e considerou que não foi esclarecido de forma satisfatória. Compulsão dos autos,
verifique-se que o contribuinte, durante o procedimento fiscal, apresentou manifestações que denotam sua participação no procedimento fiscal, com fornecimento de informações, embora não o esclarecimento específico pretendido pela auditoria. Verifique-se nesse sentido o pedido de prazo, pedido de informações protocolares de instituição financeira, informação de endereço. Assim, vislumbra-se que o contribuinte não restou alheio ao procedimento de forma que se caracterizasse a plena desatenção das intimações emanadas. Entende-se que não caberia o agravamento da multa aplicada no caso concreto, restando razão ao contribuinte nesse quesito. Ainda mais que o procedimento fiscal teve sua continuidade possibilitada pelas respostas das intimações por parte das instituições financeiras. Eu também cito algumas recentes decisões. Então, diante do exposto, deve ser afastada tanto a qualificação quanto o gravame da multa de ofício. Mas eu tenho mais uma observação a ser feita. Apreciando de ofício, que não foi levantado pelo contribuinte, a súmula 29 deste Conselho, sobre cotitularidade das contas bancárias. São 3 anos calendário. Mas, em relação aos depósitos de conta corrente no ano calendário, no ano de 2003, toda a movimentação que foi avaliada e trabalhada pela fiscalização é referente à conta corrente no Banco Bradesco, e referida à conta ela é conjunta, conforme explicitado no relatório fiscal mesmo, e também na declaração de ajuste anual simplificada, exercício 2004. Verifica-se que a declaração referida não foi elaborada em conjunto com o cônjuge. O campo de declaração conjunto não foi assinalado. A auditoria lançou os fatos geradores do ano calendário 2003, todos relativos a essa conta conjunta, na razão de 50% para cada conta. Mas não se encontra presente nos autos qualquer prova da devida intimação do cônjuge autuado, co-titular da conta em questão, a fim de comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, para a lavratura do auto de infração. E também no sentido de confirmar a razão de 50% adotada. Conclui-se, então, que devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento todos os valores relativos ao ano calendário 2003, por terem sido, em sua totalidade, obtidos da análise de conta conjunta em relação à qual não se intimou os co-titulares. Aí fala-se da ciência pessoal do patrono, de cabível, que a pauta é publicada, sustentação oral garantida, devolução do conhecimento não cabe. Portanto, verifique na presente lide o afastamento das preliminares suscitadas, sem ocorrência de ilegalidades ou ofensas princípios, sem ocorrência de cessamento de defesa. Afasta também argumento de mérito na inaplicabilidade do artigo 42. Mas merece reforma o acórdão recorrido no sentido de afastar os lançamentos relativos ao ano calendário 2003 e no sentido de afastar a qualificação e agravamento da multa aplicada. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso, afastando os lançamentos relativos ao ano calendário 2003 e afastando a qualificação e o agravamento da multa do ofício aplicado. É esse meu voto, senhor presidente. Ok, Ricardo. É só um segundinho. A qualificação, o agravamento, ele pediu para se tirar, né? Pediu. Ele não se conformou dizendo que não haveria fraude nem nada do gênero. Eu fico um pouco de dúvida, tá? Assim, essa questão da... Você está aplicando a súmula da Cotitularidade. O titular, de ofício, embora ele não tenha feito, assim, uma insurgência específica em relação a esse tema, tá? Certo. O que eu pondero aqui? Não estou chegando a uma conclusão ainda, mas, assim, é um tipo de situação que pode estar, por exemplo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pode chegar a embargar, dizendo, olha, o contribuinte não pediu para ser excluído essa conta, nem sequer esboça um pedido nesse sentido. Então, aí vai ficar naquela dúvida, né? Isso aí o julgamento no CARF, quer dizer, a matéria controversa está em sentido largo ou em sentido estrito, né? Quer dizer, em sentido largo seria, bom, depósitos bancários, então temos que aplicar essa súmula, ou então se tem realmente haver uma postulação específica em relação à injustiça de estar sendo titular de a conta corrente ser conjunta. Você sempre entende o que eu estou querendo dizer, porque senão, de repente, vai ter que chegar e fazer um checklist, né? O conselheiro que está tratando de um caso, qualquer um aqui, vai ter que chegar e fazer um checklist de todas as súmulas aplicáveis ao caso concreto. Depósitos bancários são umas 50 súmulas aplicáveis. 50 não, mas são bem umas, estou exagerando, mas deve ser no mínimo umas 20. E a gente vai ter que, independentemente do contribuinte suscitar, vai ter que ser feito um checklist das súmulas para ver se consegue se aplicar no caso concreto. Tá? Lembrando que isso não está tratando de decadência aqui, né? Que é uma questão de ordem pública. Isso aqui é uma situação específica de legislação
de legislação tributária, e é um interesse, para mim, claramente privado. Então, eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso, tá? Eu repito, isso aí tem consequências, né? Porque a partir do momento que o contribuinte nem suscita, nem levanta isso aí, e a matéria, a depósitos bancários é uma coisa muito ampla, né? Tem várias questões relativas tem a questão do fato gerador anual, tem várias matérias dentro dessa matéria larga, depósitos bancários, que tem vários subquestionamentos que a gente pode dividir. Então, repito, são 20 e poucas súmulas do CARF. Então, se a gente partir do princípio que a gente pode conhecer de ofício por depósitos bancários, temos que aplicar todas as súmulas que falam de depósitos bancários, vai virar um julgamento bastante complicado para todos aqui, tá? É só essa ponderação que eu faço. Mas a Ludmila tem uma colocação para fazer, mas reflita sobre o que eu estou falando. Até o relator mesmo, entende a situação, Ricardo? Sim, eu entendi, mas o fato é que ele se indispõe contra todo o lançamento. Então, contra esse lançamento, ele também está indisposto. Mas eu digo assim, mas tem consequências. Se levar isso de maneira, tem consequências. Ludmila, por favor. Assim, por esse fundamento que o Ricardo acabou de colocar, eu não concordaria em fazer essa extensão da aplicação da súmula. O que eu justificaria aqui no caso, que eu já sei que muita gente vai discordar, inclusive o presidente, é que, para mim, isso é matéria de ordem pública. Então, por se tratar, né, de um vício numa intimação do cotitular, ou seja, essa intimação a gente tem por súmula que ela é obrigatória. A partir do momento que ela não ocorre, você já é capaz de verificar, você não precisa de que ninguém suscite isso para você. Você está ali compulsando os autos, você está vendo que uma intimação que deveria ter sido feita não foi. Então, por esse motivo, eu acompanharia o encaminhamento do relator, porque por se tratar de uma matéria de ordem pública, ou seja, uma nulidade na intimação, que não aconteceu e deveria ter sido feita, eu admitiria sim eu suscitaria, se eu tivesse visto, num processo meu, de ofício, essa questão, por entender que essa falha constitui sim matéria de ordem pública. Ok. Leonardo, por favor. Obrigado. Aproveitando o ensejo levantado pela conselheira Ludmila, e até consultando aqui as súmulas do CAF, diretamente do site do Conselho, eu observo que a súmula 29, citada por Ricardo, ela é das vinculantes. Então, eu acho que, sendo das vinculantes, ela realmente é levada a uma questão de ordem pública. E se o conselheiro Ricardo levanta que todo o lançamento estava impugnado, o fato é que o contribuinte está se surgindo contra o todo, né? E eu tenho a acompanhar o Ricardo nesse ponto, até antecipando um pouco o pronunciamento. Era isso. Então, nem todas as súmulas são vinculantes, mas essa especificamente eu, assim, primeiro, acho que, independentemente até da ponderação que eu faço, é o seguinte, a meu entender, o fato da primeira súmula não se confunde com questão de ordem pública, tá? A súmula ela pode tratar de questões de ordem pública ou não, esse é o primeiro ponto, tá? E também ela ser vinculante não faz ela, a meu ver, se tornar matéria de ordem pública. Ela é simplesmente uma questão normativa interna da administração, né? Mas isso, a súmula vinculante pode tratar perfeitamente matérias que não são de ordem pública, não vejo nenhuma ponderação. Agora, pode haver uma coincidência da súmula tratar de matéria de ordem pública, como, por exemplo, tem várias súmulas aí tratando de decadência, que é matéria claramente de ordem pública. Então, bom, estão aí as ponderações, e eu acho que vamos passar a votação, então. Doutor Mário, como vota? Obrigado, presidente. De fato, como foi colocado, né, a questão da súmula é matéria interna corpore, né? Mas a súmula é muito clara, ela fala assim, sob pena de exclusão da base de cálculo do lançamento dos valores relativos às contas em relação, não se intimou todos os cotitulares. Então, ele já define, inclusive, qual que seria o consequente, né, da falta de intimação. E aí, lembrando que o nosso regimento fala que deve ser observada a súmula, né, Então, eu vou acompanhar o relator aí no voto completo.
Quem tá falando que não tá ouvindo? Ninguém tá falando. Agora é o Martim. Eu estava sem áudio, Rony. Eu acompanho o relator, Ricardo. Caio? Eu tenho uma particularidade porque o próximo processo, que é de minha relatoria, vai abordar justamente essa questão, né? Eu vou tratar isso lá, mas nós até já conversamos a esse respeito, eu e o presidente, eu também estou indo por esse entendimento de que ele não levantou essa questão, e sendo uma questão bem... Eu tenho bastante dúvida se essa é uma questão pública, né? Eu vou divergir nesse ponto do voto do relator simplesmente por conta disso, até para manter um pouco a coerência com o voto que eu vou proferir em sequência, tá? Então, eu vou divergir nesse ponto, de que eu acho que a súmula não cabe essa aplicação de ofício, então ele vai ser provimento, vai negar provimento, né, com relação a isso? Provimento parcial de menor extensão. A Ludmila chegou a votar. Tá, por favor, Ludmila, estou sempre pulando você. Quadradinhos aqui, já falei. Não, tá tranquilo. Eu vou acompanhar o relator e só acrescendo ainda, não sei, eu vou acompanhar por entender que a súmula trata de matéria de ordem pública, não porque ela é vinculante, não por outra razão, apenas por isso. E só acrescendo ainda que a defeito na intimação no processo gera nulidade absoluta. Então, só para corroborar ainda essa exposição que eu fiz com relação ao fato de ser, sim, matéria de ordem pública. Então, eu acompanho o relator, presidente. Ok. Leonan? Nem toda a súmula realmente tem matéria de ordem pública, até retificando isso, desculpe, me manifestei mal, mas especificamente essa súmula, para mim, tem matéria de ordem pública da intimação, como bem Ludmila falou, e o fato dela ser vinculante, como o Mário bem expôs, vincula, ao meu ver, esse conselho à aplicação dela, e ela é alçada a ser observada em toda a administração pública. Esse para mim, é a questão. Então, eu acho que tem que ser aplicada, e eu acompanho o relator. Ok. Eu vou acompanhar a divergência, então fica ao recurso nos termos do voto do relator. Autor Juliano. O Juliano, desculpa, Juliano. Não tem problema, eu vou acompanhar. Vocês todos estão vendo ele congelado ou só eu? Congelado, mas estou ouvindo ele. Tá. Eu não estou vendo ele, eu só estou ouvindo. Tá, bom, pode preferir seu voto até para... Vou falar, já que vocês estão escutando, eu vou falar e depois eu vou reingressar aqui à nossa reunião. Eu acompanho o relator até pelos apontamentos do Mário, acho que realmente é vinculante a nossa aplicação a essa súmula. Tá. Então ficou escudado do provimento parcial ao recurso para afastando os lançamentos relacionados ao calendário 2013 e a qualificação e agravamento da multa de ofício. Agora, quem o próximo e vencidos o Caio e o Juliano, o Caio e o Rony, que deram provimento de menor extensão. Vamos para o próximo da pauta, que é do Caio, número 25, Caio. É um processo que foi da pauta de março, né? E acabou por uma falha, acho que assumo essa falha, foi falha do presidente, que não se deu conta, porque foi só esse para a pauta virtual de julho. Então, tentando sanar nesse presente momento, vamos começar a ficar previstas, né, Caio? Se não me engano, vista coletiva? Não. Ele não deu tempo de julgamento. Então tá, agora dá tempo. Primeiro dia, pode ficar com a palavra, então, Caio. Resumir, tá? Eu sei que é um processo, complexidade, mas resumo o que der para resumir, o que não der para resumir, não tem problema. Eu vou pedir só licença, presidente. Eu vou pedir para vocês que já copiaram o meu voto, o próximo, eu fiz uma alteraçãozinha na minuta, então quem quiser baixar novamente o 26,
eu fiz uma alteração, daí vai facilitar. Tá? Com relação a esse item 25, aproveitando essa nossa discussão do voto anterior, do processo anterior, eu não sei se todos vão estar lembrados, esse processo, esse contribuinte, ele tinha 3 processos. Os 2 primeiros nós analisamos na sessão de março, e eu até propus a conversão do julgamento em diligência por conta exatamente dessa questão da aplicação da súmula, tá? Porque é um processo decorrente de depósitos bancários, e só que naqueles 2 processos o contribuinte expressamente requer, levanta essa nulidade de que uma das cotitulares não foi cientificada, né, para apresentar justificativa dos depósitos. Tá? Naqueles 2 processos foi expresso, então não houve problema com relação à aplicação da súmula e foi determinada a conversão em diligência. Esse processo, não há essa alegação, né? O processo é exatamente igual, é um processo decorrente de depósitos bancários, decorrente de um processo criminal instaurado contra o pai do contribuinte e que resultou a família toda está envolvida nessa ação fiscal, vamos chamar assim, e o processo decorre de omissão de rendimentos apurados com base em depósitos bancários e contas bancárias que são de cotitularidade, tá? Isso está bem explicado no relatório, quando eu falo aqui, quando eu trago o resumo do acórdão recorrido, que se trata de um lançamento proveniente de ação judicial, tá? O contribuinte, eu não sei qual a motivação que não trouxe essa alegação, mas eu vou pedir para ler logo abaixo do quadro, vocês estão vendo ali no voto do quadro, tem as razões de impugnação apresentadas, tá? Que são as mesmas alegações de recurso. Então eu vou pedir a licença para ler de lá o relatório. O autuado, por intermédio da procuradora habilitada, cujas conclusões adiante transcritas bem resumem as reclamações da impugnação. Diante de todo exposto, não restam dúvidas de que essa autuação partiu de premissas fáticas, ilegais e equivocadas, assim como, em diversos pontos, afrontou a legislação tributária, ocasionando sua total improcedência. Veja, pela ocorrência da decadência. Então, ele alega três pontos que teria ocorrido decadência. Pela insubsistência do auto de infração em face da violação do artigo 9º da Lei 12.469, que veda a estipulação de prazo inferior a 30 dias e o impedimento da prorrogação do prazo para apresentar novos documentos. Pela insubsistência da presente autuação, haja vista a falta de motivação minuciosa do lançamento tributário, o que veio a ocasionar o cerceamento de defesa. Pela insubsistência devido à ausência de elemento material e probatório sobre a aplicação de recursos questionados pelo contribuinte não provado pela fiscalização, violando o artigo 845 do RIR. Pela insubsistência devido ao erro no enquadramento legal da infração e impossibilidade de tributar a movimentação bancária como acréscimo patrimonial após o artigo 42 da Lei 9.430. Pela insubsistência do erro por erro na base de cálculo em virtude da não inclusão de omissões de rendimento auferidos em 2007, comprovados por estados bancários, maculando por vício material o presente auto de infração. O recurso voluntário é no mesmo sentido. Tá? Então, eu posso passar direto ao voto. Eu colocaria, senhor presidente, tendo em vista a votação anterior, eu acho que caberia aqui a gente analisar se não é o caso de converter esse processo também em diligência, da mesma forma como os outros dois. Eu não analisei dessa forma, tá? Mas tendo em vista o posicionamento da turma no voto anterior, eu acho que isso pode acabar sendo suscitado, e é interessante que a gente analise isso antes de ir para frente, porque é uma matéria exatamente igual ao do processo anterior. Depósitos bancários em que o contribuinte não alega a ausência de intimação dos cotitulares. E está comprovado nos autos que tem conta corrente. Sim. O caso. Nos outros processos ele fazia alegação, esse não colocou. Exato. E nos outros processos nós mandamos em diligência. Então, ele tem esse suporte fático que, inclusive, reforça até
Eu não estava analisando isso porque nesse processo ele não alega. Uhum. Provavelmente foi falha lá do patrono, né, que deveria ter, por algum motivo, ele... O patrono, sinceramente, é a mãe dele, que também é uma das cotitulares, né? Então... Patrona, então, né? Exato. Claro que... Que é uma das cotitulares das contas. Não, me parece... Eu, particularmente, dada a circunstância específica, é uma situação bem específica, né? 2 processos que foi suscitado e no outro não foi suscitado. Exato. Me parece aí que o ideal seria realmente baixar a diligência mesmo, né? Para elucidar essa questão e manter coerência com os outros, tá? Aí a gente tem que ter um tratamento uniforme para as 3 situações. Eu não tinha analisado porque estava com esse entendimento de que, como não foi alegado no recurso voluntário, então eu não apliquei de ofício a súmula. Tá. Ok. Como assim, o encaminhamento seria, então, tendo em vista esse panorama, seria modificar seu voto para converter o julgamento? Sim, para converter em diligência, a fim de manter a coerência com os outros 2 processos do mesmo contribuinte. Só para ficar transparente, aí, a diligência seria, vou ver aqui a ata de maio, de março, né, no caso, foi quando... era o nome dele também, né? Isso. São de anos calendários diversos. Tá, ficou em março, nós votamos da seguinte maneira: foi converter o julgamento em diligência para fins de comunidade de origem, esclarecer se foram intimados para comprovação da origem dos depósitos das contas que embasaram o lançamento, todos os cotitulares dessas contas, sendo o caso para que sejam juntados aos autos a comprovação documental dessas intimações. Na sequência, deverá ser conferida a oportunidade do contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência. Então, seria esse ter um encaminhamento também para esse. Exato. Ok, o Renan, até que ele levantou a mão. Com a palavra. Uma dúvida. Você recebeu três? Tá entrecortado, Leonan. Pelo menos eu não consegui ouvir o que você falou. Foi a mesma fiscalização e tudo, mas... Sim, a mesma ação fiscal. Seria até decorrente, né? Exato. Eles são... Haveria uma conexão de provas aí. Tranquilo. Eu fiquei na dúvida se era você que ia propor a diligência. Ou se está sendo só citado, mas eu entendi já que você vai propor. Era isso que eu queria falar. Eu não propus no meu voto, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa analisar, até em função do... Mas para a gente começar a votar, você vai propor? Porque tem que saber se você vai ser vencido. Sim, eu opero meu voto tranquilamente. Então a proposta de votação é a diligência. Ok. Isso. Onde está sem áudio? Rony, sem áudio. Desculpa. Lembrando, então, para todos que em março nós julgamos 2 processos desse contribuinte com essa resolução de diligência e a situação fática e a ação fiscal é a mesma, tá? Então, o relator está propondo novamente conversão de julgamento de diligência para verificação dessa questão da cotitularidade. Bem esclarecido, vou passar a votação, se ninguém se manifesta mais. Doutor Mário, como vota? Acompanha a proposta de diligência. Martim? Também acompanha a proposta. Ricardo? Acompanha pela diligência. Ludmila? Acompanho. Leonan? Leonan? Acompanho. Acompanho o relator pela diligência. Então fica a proposta de resolução converter a conversão do julgamento em diligência por unanimidade para esclarecer essa questão da cotitularidade das contas, tal como é aludido aí no voto do relator. E a gente pode passar então para o próximo, que é o item 26 da pauta, também com o doutor Caio, de relator, Alessio Mandilli. Acho que é assim que fala, Mandilli. É italiano, aparentemente. Ok. Trata o presidente recurso voluntário apresentado contra o acórdão número tal, da DRJ tal, que julgou improcedente a impugnação, cuja ementa foi essa aqui, que está transcrita. O relatório do acórdão recorrido extrai o resumo dos fatos até então ocorridos, conforme ali narrados. Contra o contribuinte em questão foi lavrado auto de infração com lançamento de imposto de renda relativo ao ano calendário 2002, em 19 de 2006, com a ciência do termo de início de ação fiscal, que o contribuinte foi intimado a apresentar
em relação ao ano 2002, documentação comprobatória referente às informações prestadas nas declarações de bens e direitos. De posse dos documentos colhidos no decorrer da ação fiscal, o auditor elaborou o lançamento que versa sobre acréscimo patrimonial descoberto, dedução indevida de despesas médicas, dedução com instrução deduzida indevidamente, contribuição previdência privada e FAP. O contribuinte toma ciência do auto de infração em 11 de 2007 e, inconformado com o lançamento, apresenta impugnação onde alega, em síntese, a autuação do fiscalizado não poderá ser analisada estritamente durante o ano 2002, considerando um módulo estanque do ano anterior, sem a menor repercussão de sua disponibilidade financeira em 31 de dezembro de 2001 no montante de tanto. No caso em questão, torna-se inconsistente os valores indicados no demonstrativo de evolução patrimonial, uma vez que foi desconsiderado o saldo disponível em 31 de dezembro de 2001. Em relação ao financiamento obtido junto ao Banco do Brasil para custeio da safra, a autoridade fiscal se enganou, pois as datas apontadas de liberação de recursos relativos aos R$215 mil não foi considerado no mês de setembro. Esses erros apontados demonstram que o lançamento deve ser declarado nulo. A autoridade fiscal, mesmo conhecendo a sua atividade rural, optou por não utilizar essa informação, mas, pelo contrário, caminhou no sentido de aplicar a tabela progressiva dentro do resultado variável obtido. A legislação aplicada no caso deve ser a relativa à atividade rural, até porque os elementos utilizados na formulação do levantamento fiscal decorrem dessa atividade. Não há como a fiscalização encontrar variação patrimonial positiva no seu caso, pois possui apenas duas fontes de renda, o salário, com retenção na fonte, e a atividade rural, com prejuízo. No ano calendário 2002, já apurava prejuízo na atividade rural no montante de tanto. Cientificado o acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, onde alega, quanto à atividade rural, além de parcialmente repisar os argumentos já apresentados por ocasião da impugnação, acrescenta que, como admitir coerente a medida que a auditoria impôs ao entender todos os recursos e despesas do mesmo critério da tabela progressiva, quando, flagrantemente, o contribuinte exerce atividade rural, em que uma imensa gama de documentos constituem essa atividade de natureza especial. Dentro dessa perspectiva, a DRJ justifica seu voto nos seguintes dizeres. Assim, não pode admitir que eventual acréscimo patrimonial é a justificativa da DRJ para não acolher a argumentação dele. Por esse raciocínio, se o fisco... Eu vou pedir para passar direto para a análise do voto, senhor presidente, porque aqui ele meio que repete as alegações da impugnação, tá? Com relação, ele quer o aproveitamento do saldo de um ano para o outro, né, na apuração da variação patrimonial, e a principal argumentação dele aqui é que toda a fiscalização demonstrou que ele exercia atividade rural. Tá? E, então, antes de jogar todos aqueles valores numa apuração via tabela progressiva, deveria ser feita a apuração da atividade rural. Ok. Pode passar para o voto, então, doutor. Tá? Então, no voto. O recurso é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Antes de qualquer outra análise, entendo ser devido registrar com o acórdão recorrido, destaca logo de início do voto proferido pelo relator que o contribuinte apenas se insurge contra o lançamento efetuado com base no acréscimo patrimonial descoberto. Em relação a outras infrações apontadas no auto de infração, não há controvérsia, razão pela qual o crédito correspondente encontra-se definitivamente constituído, devendo ser formados autos apartados para imediata cobrança da parte não contestada. Há duas decorrências importantes desse registro. Primeiro, delimita o objeto da presente controvérsia, e segundo, sobre a matéria não impugnada, o crédito não está com exigibilidade suspensa e deve ser cobrado. Feito esse registro, temos que o recurso voluntário vá na mesma linha da impugnação, quanto à matéria impugnada, subdividindo sua argumentação em 3 itens, a saber, atividade rural, saldo bancário em 31 de dezembro de 2001 e financiamento rural. Para sua análise, porém, peço vênia para inverter a ordem em que figura o recurso voluntário, deixando o item 2.1 por último, que é o principal. Com relação ao saldo bancário, ele requer aqui a aplicação do saldo bancário apurado na apuração da avaliação patrimonial. Tá? Eu vou negar essa pretensão dele, até porque na própria apuração do saldo, todos aqueles valores estão lançados, né? Em saldo de conta, em saldo de aplicações financeiras, tudo mais. Então, eu estou negando
provimento a essa argumentação do recurso voluntário de aproveitamento do saldo do ano anterior. Quanto ao financiamento rural, ele tem um financiamento rural, 215 mil, cuja liberação, a fiscalização lançou em outubro. Vou ler aqui que fica mais claro. Quanto a esse tema, alega que o recurso voluntário, que a consideração do valor de 215 mil, como tendo sido recebido em julho e não em setembro do mesmo ano, constrói uma realidade falsa, contaminando erroneamente os fatos financeiros e, consequentemente, lança valores equivocados. Eu prossigo na análise e as provas dos autos demonstram isso, tá? Os recursos são relativos a setembro e não a julho, tá? Então, eu estou dando provimento com relação a isso, em que pese eu fiz essa verificação, fiz 2 tabelinhas, ele não altera o resultado final, né, de apuração do ganho de capital, da variação patrimonial dele aqui. Porque você coloca num mês, a hora que você faz a apuração anual, o valor anual é o mesmo, tá? Só que ele tem razão. A consideração, o valor deve ser considerado em julho e não em setembro, tá? Tem aqui toda a indicação da documentação que tem, que comprova, tá? Então eu voto pela procedência dessa parte do recurso. Atividade rural. Esse é, sem dúvida alguma, o ponto central da defesa apresentada pelo contribuinte desde sua impugnação, e por esse motivo deixei para apreciá-lo ao final desse voto, uma vez que na análise de tudo que consta dos autos, tenho convicção para afinar desde logo que tem razão o contribuinte em sua irresignação. Diz o acórdão recorrido a respeito dessas matérias. Eu transcrevo aqui a menção do código, é o próprio código tribunal, a decisão de primeira instância, ela acolhe dizendo que a aferição da variação patrimonial pode ser feita pelo cotejo de entrada e saída de recursos, tá? Como vemos acima, é certo que a legislação tributária atribui ao acréscimo patrimonial a descoberta da condição de rendimento tributável pelo imposto de renda. Entretanto, não há na legislação apontada qualquer indicação ou presunção de que os rendimentos apurados por meio de acréscimo patrimonial descoberto sejam necessária ou mesmo presumidamente rendimentos sempre sujeitos à tabela progressiva. Na verdade, a determinação da natureza jurídica desses rendimentos é extraída das provas coletadas pela fiscalização e sua autuação. Assim, havendo clara indicação da natureza específica do referido rendimento, esta deve ser respeitada para fim de sua correta tributação, ao passo que, nos casos em que essa determinação seja impossível, ou, no mínimo, duvidosa, seja aplicada a tabela progressiva como regra geral, mas sempre tendo como pano de fundo a possível e futura comprovação pelo sujeito passivo, mediante provas concretas de que a natureza específica desse recurso é outra. De qualquer forma, havendo nos autos indicações claras de que os rendimentos são decorrentes de uma ou outra atividade para a qual haja tributação diversa daquela aplicada em geral, a tabela progressiva, essa tributação diferenciada deve ser aplicada. Faço essas considerações iniciais, pois me parece a argumentação trazida já na impugnação e parcialmente reproduzida no recurso voluntário é pertinente. A alegação dele, que eu estou concordando, é de que todos os documentos dos autos se referem à atividade rural. De fato, analisando essa argumentação, o recórdão recorrido indicou que o resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é apurado mediante a estruturação do livro caixa, abrangendo as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade. O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no livro caixa. Tá? Eu discordo desse entendimento que está exposto em todo esse parágrafo aqui da decisão. Se havia condições de se apurar e separar o que era receita e despesa da atividade rural do que eram rendimentos de outras fontes e dispêndios de outra natureza, essa separação deveria ter sido feita, recompondo-se a declaração de ajuste a partir do anexo da atividade rural, para somente então se apurar se houve ou não variação patrimonial descoberta. E no caso dos autos, me parece que haviam plenas condições dessa apuração ter sido feita da forma acima. Se tomarmos o termo de verificação fiscal de folha 601 a 612, páginas 144 a 155 do volume 7, veremos que a fiscalização constatou haverem diversas discrepâncias entre os valores declarados pelo contribuinte no anexo da atividade rural
de sua declaração de ajuste, seu livro caixa e ainda frente à documentação trazida aos autos, faça as intimações para apresentação de documentos. Essas constatações estão discriminadas a partir da folha 604, na letra C do item 3 daquele termo, e prosseguem até o final da folha 610, sendo fácil constatar que essa análise correspondeu à maior parte da fiscalização desenvolvida até ali relativamente ao ano 2002. Inexplicavelmente, porém, após toda essa análise e constatações de divergências, optou a fiscalização pela apuração da variação patrimonial do contribuinte, englobando numa mesma análise todas as receitas e despesas apuradas, tributando a variação apurada por meio da tabela progressiva. Ora, se houve análise e constatação de diversas discrepâncias entre a realidade e o que o contribuinte declarou a título de sua atividade rural, por que aquelas discrepâncias apuradas não foram levadas àquele anexo para a correta apuração do resultado da atividade rural, que reconhecidamente possui tributação diferenciada da tributação dos demais rendimentos da pessoa física? Veja-se que, no caso, nos autos não há sequer uma indicação do motivo porque a fiscalização abandonou toda a análise feita para adotar sobre todos os valores apurados a tributação da tabela progressiva que, evidentemente, produz resultados diversos do que se referidos valores, não todos, mas sua maior parte, fossem antes levados à tributação da atividade rural. Entendo que não há justificativa para esse procedimento. Há nos autos análise da autoridade fiscal suficiente para demonstrar que a maior parte dos recursos e das aplicações lançadas na planilha de apuração de variação patrimonial é decorrente da atividade rural do contribuinte e, como tal, devem ser tributadas para somente, então, se houver resultado positivo, esses valores virem recompor a declaração de ajuste para, então, se apurar se houve ou não variação patrimonial descoberta. Não sei se ficou claro aqui, presidente. Para mim, ficou evidenciado o seguinte: é uma ação fiscal de vários períodos. Tá? Esse é o período, o primeiro. Toda ação fiscal, todo o relatório fiscal, né, do lançamento, dá conta da fiscalização e está caminhando no sentido da recomposição do anexo da atividade rural. E, no finalzinho do relatório, há uma indicação de que simplesmente toda aquela análise que ele fez de relatório de 10 páginas, com toda a documentação que ele juntou, que ele requereu em termos e tudo, ele abandona aquilo e joga numa tabela de entradas e saídas para apurar variação patrimonial sujeita à tabela progressiva. Me pareceu que foi uma forma que a fiscalização encontrou para poder encerrar esse período que ia decair. Tá? Então, me pareceu que tem razão o contribuinte aqui nessa alegação. A documentação que foi trazida aos autos em sua imensa maioria, toda relativa à atividade rural, e eu não vejo uma tributação correta você abandonar uma tributação que tem uma incidência diferenciada, que é a atividade rural, e passar direto para jogar esses valores todos numa tabela progressiva. A conclusão do voto fica assim, então. Então, por tudo que nos autos consta, especialmente pelas informações contidas no termo de verificação fiscal de folha 601 a 612, voto por conhecer do recurso voluntário para 1. Negar-lhe provimento quanto às suas alegações relativas ao aproveitamento do saldo bancário por ano 31 de dezembro de 2001 na apuração da variação patrimonial do ano 2002. Dar-lhe provimento quanto à consideração do valor de 215 mil decorrente de financiamento bancário seja considerado em julho e não em setembro. Dar-lhe provimento para, antes de apurar a variação patrimonial, seja recomposta a tributação da atividade rural, para somente então os valores dali decorrentes serem levados à apuração da variação patrimonial. À vista dessas conclusões, é inequívoco que o presente lançamento não deve prosperar, não porque seja improcedente, mas sim porque a forma de apuração do imposto devido não considerou os fatos e provas que constam dos autos, abandonando-se a tributação da atividade rural amplamente demonstrada nos autos para tributar-se todos os recursos e dispêndios do ano como se integrassem todos a base de cálculo do imposto sujeito à aplicação da tabela progressiva. Assim, face ao provimento parcial do recurso voluntário, o lançamento original deve ser anulado por vício formal
a fim de que o novo lançamento seja efetuado agora com a devida recomposição da anexa atividade rural, com base nas incongruências já apuradas pela fiscalização e que constam do relatório fiscal, para somente então, se houverem, os valores tributários dali decorrentes sejam levados à apuração da variação patrimonial. Dessa forma, sinteticamente, voto pelo conhecimento do recurso voluntário para dar-lhe provimento parcial. É como voto, senhor presidente. Ok. Está aberto o debate. Tem vários se manifestando aí. Primeiro, doutor Leonan. Não, Leonan, Ricardo, eu botei Leonan, mas tudo bem. com relação ao item 2, Caio, o financiamento bancário, como não vai fazer qualquer alteração no lançamento, o valor vai se manter, eu, na verdade, não conheceria, posso até facilitar o debate e acompanhar, mas a princípio eu não conheceria, por falta de interesse recursal, desde que não há autoridade no provimento do capítulo financiamento rural. O imposto é o mesmo, tanto faz compor o valor em mês de julho, como bem observado, ou em setembro. Então, acho que falta interesse recursal nesse ponto. Não tem utilidade nenhuma para o contribuinte esse provimento. Com relação ao dispositivo final, mesmo sintético, que é inclusive que vai levar a ata, mas isso aí Rony com certeza vai fazer um comentário, quando você diz, no fechamento aqui, voto por dar provimento parcial, tem que dizer o que é. E aí, até simplificando, se não fosse conhecido aquele questão do financiamento bancário, seria o provimento parcial sobre a questão da apuração da atividade rural e lá do vice formal que você está indicando. Era essas as observações, presidente. Obrigado, Caio. Ricardo? Doutor Caio, como é que está a declaração original? Ele colocou o cálculo da atividade rural nessa declaração original? Porque se ele não colocou, estaria sendo feito uma retificadora do que ele foi declarado. Como é que essa situação está? Não, ele declara a atividade rural. A atividade rural é a principal atividade econômica dele. Ele é aposentado do regime geral, mas a principal atividade econômica é a atividade rural. Tá? Entendi. Então, se for recalculado, não estaria fazendo, então, uma retificação de uma declaração que não colocava atividade rural, certo? Não. Na verdade, a fiscalização apurou que o demonstrativo de atividade rural que ele declarou tem uma série de inconsistências, tá? E ele declara, ele tem um prejuízo, até citado aqui, ele tem um prejuízo grande, mas a fiscalização apurou uma série de inconsistências ali, mas na atividade rural, né? Então, eu acho assim que se você tem todos os elementos para recompor a atividade rural, e aí você efetuar o lançamento que porventura extrapolar, corrigir aquela declaração dele, você deve primeiro fazer isso, e não abandonar e levar para a tributação direta na tabela progressiva. Ok. Esclarecido, eu vou passar a palavra para o doutor Mário, ele pediu a palavra. É uma dúvida que eu fiquei também. Nesse exercício, ele apura prejuízo da atividade rural, Caio? Eu confesso que eu não me lembro de cabeça se nesse exercício especificamente ele apurou prejuízo. Nos exercícios anteriores, sim. Ele, inclusive, alega isso, que traz essa apuração. Ele alega, assim, na impugnação de que no exercício ele teve prejuízo, mas eu não cheguei a verificar isso na declaração, efetivamente, esse valor, tá, Mário? Tá, é só um detalhezinho, assim, que eu fico muito nesse encaminhamento seu, porque a inflação e a variação patrimonial é algo descoberto, né? Com base na planilha. E aí você estaria, de certa forma, mudando para omissão de rendimentos da atividade rural. Né? Mas o que foi apurado foi uma variação patrimonial descoberta, e eu vejo assim, é diferente da omissão de rendimento propriamente. Ele não está mudando, né? Ele está anulando, ele está propondo a nulidade do lançamento original. Exato. Nulidade por vício formal. Então não está mudando propriamente. Ele está dizendo, ele não está mudando, ele está dizendo que para anular
está no dispositivo dele, né? Então, assim, para anular o lançamento formal, e aí a fiscalização faz sendo o caso, apura lá dentro traz essas receitas para dentro da atividade rural. Mas ele não tá fazendo isso aqui no voto dele. É isso. Ele não está outra dúvida também, esse seria o vice formal, de fato, né? Não, essa é uma outra discussão. Estou meio esclarecendo que ele não está retificando o lançamento, ele está anulando o lançamento. Tá? Essa é a proposta dele. Tá? Então, aí fica a discussão aí, se é o caso de... Também só um detalhe, então não seria provimento parcial, né? Você estaria anulando o lançamento? Eu coloquei o provimento parcial, Mário, porque eu estava no item 2, acolhendo essa análise, mas eu concordo com a colocação que o Leonan fez. Eu acho que ficaria, inclusive, mais simples, porque realmente mudar o financiamento rural de julho para setembro não vai alterar em nada, né? Então, eu alteraria o meu voto aqui para acolher essa colocação do Leonan, de não conhecimento por falta de interesse processual dessa matéria, e aí o recurso vai ficar em provimento parcial, porque ele tem a alegação do aproveitamento do saldo bancário de 31 de dezembro de 2001, que eu não acolhi. Então ele fica um provimento parcial, mas que vai resultar na nulidade do lançamento. Aproveitando essa questão do vício formal, eu também fiquei bastante... Até fui atrás de outros votos com definição do que seria essa diferenciação do voto do vício formal para o material, e eu considerei o seguinte: a fiscalização tem todos os elementos dos autos, ela não precisa colher documentos nenhum para refazer essa análise, tá? No sentido que até me parece que era o que ela estava fazendo originalmente, tá? Recomposição da atividade rural do contribuinte. Tá? Por isso que eu fui nessa linha do vício formal, mas também está aberto, eu acho que dá margem sim para outra interpretação, e aí vai do voto de cada um dos nossos conselheiros. Rony, tá desligado seu microfone. A palavra para o Mário, e lembrando que já está na hora do intervalo, mas com a palavra, Mário, qualquer coisa a gente faz a votação depois, você não tem nenhum problema. Até que é um caso um pouco mais complexo, né? Até para a gente refletir na hora do almoço, desse indigestão. Mário, por favor. Só complementando mesmo, eu acho estranho um procedimento desses, basicamente nós vamos a situação, né, teria que refazer a escrita fiscal, né, do livro caixa dele, da atividade rural, né, de acordo com a proposição. E, na minha opinião, também não seria provimento parcial, seria dar provimento ao recurso uma vez que está anulando o lançamento. A seguinte pergunta, Mário. Então, digamos assim, a fiscalização, supondo, tá? Não estou me posicionando, mas a fiscalização apura que aquelas receitas, digamos assim, se chega a um entendimento que aquelas receitas, na verdade, eram de atividade rural, e ele lançou como uma variação patrimonial descoberta. Então, que é mais ou menos o que o Caio está dizendo, né? Na verdade, essa variação patrimonial descoberta não tinha que ter sido lançado assim, na verdade, isso aí tinha que ter sido lançado tudo dentro de uma autuação de atividade rural, né? Ele fez essa opção, então ficou faltando essas receitas, esses ingressos, esses custos, etc. Que você, num caso desse, como você posicionaria, digamos assim, levando em conta isso, vai? Manteria o lançamento? É um detalhe difícil, né? Porque até teria que ver a planilha de variação patrimonial para ver a origem dessas receitas que foram apuradas. Então, assim, eu posso até antecipar, se for o caso, eu peço vista desse processo, não vista de mesa, vista para voltar na próxima sessão. É um processo que eu acho que é um insight aí, mas eu acho que é bom, porque esse processo tem uma certa complexidade, né? Isso, a gente poder analisar essa planilha de variação patrimonial para ver se dá para linkar tudo que está jogado lá como origem, se a origem é efetivamente atividade rural. Que caso não seja,
eu votaria no sentido de negar provimento. Ok. Nesse item 3, especificamente. Tranquilo. Leonardo, por favor. Só um esclarecimento, cara. Pelo que eu entendi aqui, o lançamento tem mais de um capítulo, não é isso? Sim. Não, o lançamento não. O recurso. O lançamento ele tinha, mas ele não foi impugnado, tá? Então não veio para recurso essas outras matérias. As matérias de recursos são só essas. Tá. Tem umas deduçõezinhas lá de FAP, despesamento e tal, mas isso não é voluntário, se não me engano, né? É só não. Essa discussão se é parcial, se é total, eu acho que também tem pertinência com o lançamento em si. Se você diz que o lançamento é todo nulo, mas tem questões aí que não está nem o auto-infração em si, ou a notificação, não sei se foi auto-infração ou notificação, mas ela remanesceria no que não está nem controvertido. Na verdade tem a ver com recurso voluntário, que você quer dizer. Também. Mas vocês entenderam. Mas, enfim, não sei, eu acho que a proposta talvez o se o Mário quer visto, eu acho interessante. Eu acho interessante também. Pode ser isso, então, o relator está encaminhando por dar parcial provimento, e aí fica registrado só parcial provimento, como vai voltar, a gente não faz registro total das minúcias, e aí fica com vista para o doutor Mário. Convertido em vista coletiva, ok? Ok. Fica esse o resultado para o item 26, e avisando só que já no embalo que o 27 e 28 foram retirados de pauta, também do Dr. Caio, tá? Por conta de se não me engano, são juros sobre sobrestamento por causa de juros, né? Se não me engano, não é, o Caio? Hein, Caio? Isso. 26 e 27 então, retirados de pauta. Tá, pedido do relator, ok? Então, a gente vai começar a tarde do item 29, estamos encerrando a sessão agora. Julgamos até o 26 e o 27 e 28 são retirados de pauta para elaboração de despacho, ok? Já tinha visto isso com o relator anteriormente à sessão. Então, retornaremos, são 12:08. 1h10 a gente retorna aí com a gravação a gente começa, se a Tainá não tiver ainda, não tem problema, a gente começa já os trabalhos com o Mário e a Ludmila gravando. Tainá, obrigado, pode encerrar a gravação, por favor.